Perda acentuada de peso, medo excessivo de engordar e uma imagem corporal distorcida. Estes são apenas alguns dos sinais que podem indiciar que estamos perante uma vítima de anorexia, um distúrbio alimentar que afeta especialmente jovens do sexo feminino. A psicóloga Adriana Campos está hoje connosco para nos ajudar a perceber um pouco melhor a doença e a forma como afeta as suas vítimas. Em que idades é que começam a manifestar-se os primeiros sintomas deste distúrbio alimentar? Geralmente na adolescência. Na adolescência há realmente um elevado número de casos de jovens com este tipo de perturbação. E é possível definir o perfil da criança ou jovem que sofre ou tende a sofrer de anorexia? Olha, cada caso é um caso, mas há determinados estudos que apontam para determinadas características da personalidade da jovem anoréxica. Geralmente são jovens que têm dificuldades ao nível da relação interpessoal, são inseguras, têm pouca autonomia, e têm um pensamento um pouco obsessivo. Os pais, quando se referem a elas, dizem que eram jovens sossegadas, que não davam problemas e eram até muito próximas, tinham uma relação muito próximas com os pais. E quais são os sinais a que os pais e as pessoas que estão mais próximas destas vítimas da anorexia devem estar atentos? Olha, um aspecto fundamental é a questão alimentar, a forma como a jovem gera a sua alimentação. Se geralmente quando há uma preocupação obsessiva com os alimentos, com as calorias ingeridas, se a jovem continua a afirmar que está gorda quando efetivamente está muito magra, os pais deverão estar atentos. Muitas vezes usam roupas largas para disfarçar a situação e evitam fazer as refeições junto da família. Pegam num tabuleiro, metem os alimentos, isolam-se. Isto pode ser algum indicador de que alguma coisa não estará a correr da melhor forma. E como intervir nestas situações? Eu penso que, em termos de intervenção, quando o problema está instalado, é fundamental recorrer à ajuda de especialistas. O tratamento não é fácil e é fundamental o trabalho em equipa, portanto, uma equipa de especialistas a trabalharem com a jovem e com a família. Um outro aspecto que também é importante e que penso que é fundamental é a prevenção. Portanto, o que há, na minha opinião, a fazer é prevenir estas situações, investindo no trabalho da autoestima dos filhos, promovendo a sua autonomia, incentivar os filhos a fazerem sozinhos determinadas tarefas. Os pais muitas vezes estão demasiado preocupados com os filhos, fazem-lhes tudo. É importante que eles aprendam também a resolver os seus próprios problemas. A questão de os pais verem a adolescência como uma etapa em que o jovem precisa de mais espaço e um pouco mais de liberdade, embora negociada com os pais, como é óbvio. E depois a questão da relação do casal. O que acontece muitas vezes é que os pais estão tão centrados nos filhos que esquecem de investir a sua própria relação. Portanto, é importante o casal construir uma boa relação. Isso também é um fator de proteção em relação à anorexia. E aqui ficam, portanto, algumas orientações que podem ajudar a intervir perante casos desta natureza. Esperamos ter contribuído para o seu esclarecimento sobre este tema. É tudo por hoje. Até à próxima.